sem exceção, do menor ao maior, todos nós. Todos nós temos um olhar errado a respeito de muitas coisas. E enquanto você não enxerga pelos olhos de Deus, você vai continuar se vendo através dos seus próprios padrões. A Bíblia vai chamar isso de justiça própria. Repita isso comigo, justiça própria. E nós nos enxergamos muitas vezes assim, né, corretos e justos aos nossos próprios olhos, até que o Senhor venha, quem venha? E prove o nosso espírito e julgue os propósitos e intenções do nosso coração. Porque quando Deus vem, olha para mim, quando Deus vem para olhar para dentro de você, Ele vai julgar o que está dentro de você. Vai fazer o quê? Ele vai julgar. E o julgamento de Deus tem um objetivo. Pergunte para mim qual, pastor? Fazer separação naquilo que procede e aquilo que não procede dele. Então, quando Deus vem julgar a mim e a você, Ele vai fazer essa separação. E quando Ele faz essa separação, Ele mostra para mim e para você que não somos tão justos quanto achamos que somos. Que não somos tão corretos quanto achamos que somos. Ok? Vocês estão me entendendo? Então, todas as vezes que a palavra dele vem a nós, ela vem para fazer separação entre uma coisa e outra. Essa é uma boa notícia para mim e para você. Deus está separando luz e trevas da nossa vida. Deus está separando bênção e maldição da nossa vida. Amém? Deus está separando o que procede dos céus e o que procede do homem. Deus está separando o que é mentalidade dele e o que é mentalidade humana, o que é sabedoria divina e o que é sabedoria terrena. Vocês podem dizer amém por isso? E nós temos que aprender, irmão, a ir além das coisas que nós ouvimos do homem. Entenderam o que eu acabei de dizer? Nunca pare em ninguém. Nunca pare naquilo que você ouve de alguém, porque sempre há mais além do indivíduo. Só que nós, irmãos, temos essa tendência de ouvirmos coisas, ouvirmos pessoas e pararmos ali. E o problema é que quando a gente ouve as pessoas e paramos nelas, nós deixamos de receber a revelação que Deus tem para continuar nos dando. E o problema é que muitas vezes nós ouvimos alguém e paramos muitas vezes no engano que aquela pessoa transmitiu para nós. Muitos de nós estamos acreditando em enganos porque ouvimos pessoas que não deveríamos. E por que estamos presos no engano? A resposta é simples, porque ouvimos alguém e paramos naquele alguém. Se nós tivéssemos ouvido e continuado a ir adiante, continuado a ir em direção ao Senhor, buscando o conhecimento do Senhor, buscando a palavra do Senhor, não ficaríamos presos no engano. Vocês estão entendendo? Então, querido, nós temos que aprender a ir além daquilo que ouvimos do homem e terminarmos sempre na palavra de Deus. Irmão, tudo o que você ouvir de quem quer que seja, olha para mim, termine sempre na palavra de Deus. O que significa isso, pastor? Você está ouvindo a minha palavra aqui nessa noite, sim ou não? Aonde você tem que parar no final dessa palavra? É no que eu estou dizendo? É na palavra de Deus que você tem que parar. Eu, obviamente, posso trazer uma fração, e eu vou falar mais para frente sobre isso. Eu posso trazer uma fração da verdade a você, mas eu não detenho toda a verdade, só Ele detém toda a verdade. Só que o problema é que nós ouvimos uma parte da verdade e paramos ali, como se ali fosse toda a verdade que Deus tem para derramar nas nossas vidas, como se ali fosse toda a verdade que Deus tem para falar para nós. Ou às vezes ouvimos alguém e paramos no engano. Não pare no engano. Tudo que você ouvir, comece a submeter isso à luz da palavra. Termine sempre naquilo que Deus disse.
Por isso, meu irmão, eu quero te dizer algo muito importante. Nunca seja alguém preguiçoso e desinteressado em buscar respostas. Nunca. Esse é um mal geral do ser humano. E dos crentes é pior, né? Porque os crentes, eles se contentam, olha para mim, os crentes se contentam em sair da sua casa e vir para a igreja e ouvir uma boa palavra e tá bom. Acabou. Volta para casa e aí guarda aquela palavra enquanto está emocionado, ele permanece com aquela palavra. Depois que as emoções vão embora, acabou. Ele não se lembra. Alguém se lembra da palavra que foi ministrada domingo passado? O que foi, meu bem? O que foi? Pastor Cícero me mandou uma frasezinha, um pedacinho hoje de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, e ele falava sobre sacerdócio, que uma nação só será santa se os sacerdotes, como é que era a mensagem? Eu não lembro. Se os sacerdotes funcionarem, algo assim, né? Se a gente exercer a nossa função sacerdotal. Então, eu quero que você entenda isso. Seja alguém interessado em buscar respostas. Você pode ouvir a melhor palavra do mundo, não para nela. Continua buscando respostas. Amém? E nós temos esse hábito de dar crédito à primeira coisa que ouvimos. Foi por isso que eu li o texto aqui inicial. Aquele que fala primeiro sempre parece ter razão. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós ouvimos alguém em primeira instância e acreditamos naquilo que aquela pessoa está falando. E não submetemos e não julgamos aquilo que estamos ouvindo de acordo com a palavra. E nem sabemos que podemos estar acreditando em besteira. Estar ouvindo engano. Nós temos que submeter tudo o que ouvimos a uma segunda posição, irmão. Não é uma segunda opinião. A palavra de Deus não é uma opinião. A palavra de Deus é um fato. É um fato concreto, é um fato comprovado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é comprovadamente pura e fiel, ok? Ok? Eu e você temos opiniões, mas a palavra de Deus é um fato comprovado. Então tudo que você ouvir de mim ou de qualquer outra pessoa, não para aí não, irmão. Submeta tudo isso a uma segunda posição. Que posição é essa, pastor? A palavra de Deus. Amém? Não é simplesmente uma outra pessoa, uma outra opinião que você tem que ouvir. Essas coisas são até válidas, mas não é sobre ela que eu estou me referindo. A Bíblia vai dizer para mim e para você que nós temos que provar os espíritos. Fazer o quê? Sabe o que significa isso? Provar o espírito? Ora, como é que eu vou provar um espírito? Eu não vejo o espírito. Você pode não ver um espírito, mas aquilo que você ouve tem uma presença. A mentalidade é uma presença. Aquilo que você lê tem uma presença. Aquilo que você vê tem uma presença. Amém? O que você está vendo, lendo, ouvindo, sendo ministrado, está formando uma mentalidade em você. Então essa mentalidade, ela tem um espírito, e a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Provar os espíritos. Para quê? Para ver se eles procedem de Deus. E isso significa, irmão, pôr em perspectiva aquilo que está sendo ministrado a mim. Você é capaz de dizer debaixo de qual espírito eu estou falando aqui agora? Se alguém tiver ousadia de falar que eu estou falando pelo espírito errado, eu estrangulo. Mas você tem que, ao me ouvir, interpretar o espírito no qual eu estou falando. Você tem que discernir. Peraí, esse negócio que o pastor está falando está coerente com o que a palavra está dizendo? Ou esse negócio que o pastor está falando aí está desconexo? Porque tem um monte de gente no altar, com o microfone na mão, pregando heresia, besteira e um monte de bizarrice por aí. E as pessoas estão ouvindo elas, por quê? Porque elas param naqueles que elas ouvem. Eles param naquela primeira pessoa que ouve. Tem gente que vai atrás de um monte de gente, né, para ouvir as profetadas. Aí ouve uma palavra que não procede de Deus, acredita, fica naquilo, fica amarrado, fica enganado, e a vida não vai para frente. Não vai para frente por quê? Porque ouviu algo de alguém e parou naquilo. Se não tivesse parado naquilo, se tivesse ido para a palavra de Deus, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos...
E a única maneira, amado, de se provar os espíritos é a única, não tem outra, ok? A única maneira de você provar os espíritos é o submetendo a uma verdade que prova todas as coisas. Há uma verdade que prova todas as coisas. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Paulo, ele teve que enfrentar problemas nesse sentido em relação à igreja de Coríntios e em relação à igreja de Gálatas. Paulo teve que passar, teve que advertir os irmãos dessas duas igrejas, porque eles estavam ouvindo uma mensagem, eles estavam recebendo um espírito diferente sobre eles, e aquilo estava interferindo na vida deles com Deus. Aquilo estava interferindo na comunhão deles uns com os outros. Por quê? Porque o evangelho que aquele povo estava ouvindo não era o evangelho que vinha de Cristo. O espírito que eles estavam recebendo não era o mesmo espírito de Cristo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 4, olha o que diz aqui. Olha Paulo tendo que lidar com esse problema. Ele vai dizer assim, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Paulo está nos mostrando, querido, que esses irmãos aqui de Coríntios, eles não colocaram à prova aquilo que eles estavam ouvindo. É isso que Paulo está dizendo. Espera aí, Coríntios, quando nós estivemos no meio de vocês, nós pregamos a verdade, ministramos o Cristo, morto e ressurreto, falamos da graça dele, da salvação, da vida pela fé, ensinamos para vocês, mas agora vem outro, pregando um outro evangelho, pregando uma outra mensagem, com um espírito diferente, e vocês toleram esses facilmente? E por que eles estavam tolerando essas pessoas que traziam uma mensagem diferente e um espírito diferente? Pelo simples fato de não irem para as Escrituras para ver se aquilo que estava sendo falado vinha de Deus. Paulo vai dizer algo a respeito dos Gálatas no mesmo sentido. Gálatas 1, a partir do verso 6 até o 9, Paulo vai dizer dos Gálatas isso aqui, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para servirem outro evangelho, aqui, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Perceba nesse texto, irmão, que Paulo ele faz um contraste entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. E Paulo nos mostra que eles estavam abandonando o verdadeiro porque não estavam julgando o falso. É isso que Paulo está querendo mostrar para mim e para você aqui. Quando que você adere ao falso? Quando você abre mão do verdadeiro. E quando que o falso passa a não ter mais poder na sua vida? Quando você aceita o verdadeiro sobre a sua vida. Amém? Então, o que estava acontecendo no meio dessa igreja era pelo simples fato deles não julgarem aquilo que estava sendo ministrado a eles. Todos nós, irmão, precisamos de um negócio chamado senso crítico. Já ouviu falar disso? Senso crítico. Sabe o que significa? Pastor, o que é senso crítico? É eu criticar os outros? Não. Senso crítico, querido, é quando alguém tem a capacidade de pôr em perspectiva aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está assistindo. É alguém que não acredita em tudo cegamente. Quer ver uma coisa? Sabe quem são as pessoas que são facilmente enganadas? São as pessoas que não têm senso nenhum. Elas ouvem algo e acreditam cegamente naquilo que estão ouvindo. Eu já vou te dar um exemplo, você vai achar até engraçado. Salomão vai dizer para mim e para você em Provérbios, no capítulo 14, no verso 15, olha isso aqui. Ele vai dizer assim, só mesmo uma pessoa muito tola acredita em tudo que ouve.
A pessoa sensata, quem é sensata? É quem tem senso. Nós precisamos de um negócio chamado senso crítico, que é a capacidade que nos dá de pensar, de raciocinar, de não aceitar tudo que ouvimos. Quem está me entendendo? E ele diz, a pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Uma outra versão desse mesmo texto vai dizer assim, ó, o ingênuo crê em toda palavra, mas o prudente pensa cuidadosamente sobre os seus passos. A Bíblia diz que você tem que ser simples como uma pomba, sim ou não? Inclusive, algumas versões desse Provérbios 14, 15 vai começar dizendo assim que o simples, ele dá atenção a todas as coisas. Só que a palavra simples ali não é no bom sentido não, porque ela quer dizer que uma pessoa tola, insensata, acredita em tudo que ouve. Eu espero que você não seja essa pessoa. Tem gente que, se o outro chegar perto dela e contar uma história, ela vai acreditar naquela história. Se logo depois outra chegar e contar uma história, descontando a história anterior, ela vai acreditar na outra história. Por quê? Porque essas pessoas não pararam para julgar o que estão ouvindo, então aceitam tudo muito facilmente. Amado, você não pode ver, os seus olhos não podem ver, mas existem espíritos doutrinando você o tempo todo, espíritos falando com você o tempo todo, sabe, mandando engano para sua mente, para suas emoções. Você tem que fazer o quê? Peraí, deixa eu ver, se esse pensamento aqui vem de Deus, vem de mim, de onde que vem esse pensamento? Isso é ter senso crítico. Peraí, esse negócio que eu estou pensando em tirar a minha vida, peraí, mas Deus me deu a vida, não é para eu poder tirar a minha vida. De onde que vem isso? Peraí, esse pensamento errado de fazer isso aqui, de onde que está vindo isso? Você tem que pensar, irmão. Você tem que submeter tudo à luz da palavra. Posso ouvir um amém? Esse senso crítico, irmão, é a parede de proteção que não te faz acreditar na primeira coisa que você ouve. Porque geralmente o primeiro a falar sempre parece ter razão, até que vem o segundo e o põe à prova. Agora eu voltei para o texto. Lembra que eu disse que no começo parece que não ia fazer sentido. Espero que agora tenha feito sentido. Só que quando o seu senso crítico está ativo, você tem uma parede protegendo você. Você não vai ficar dando ouvido para qualquer um ou para qualquer baboseira, irmão. Não é porque alguém engravatado vai chegar até você e que vai te falar as coisas e você vai aceitar o que ele está te falando. Porque o primeiro a falar sempre parece ter razão, mas quando chega o segundo, quem é esse segundo? Quando eu falo segundo, eu não estou querendo diminuir a palavra, ok? Mas essa segunda pessoa que defende a sua causa é a palavra de Deus. O que quer dizer aqui? Quando qualquer pessoa vier falar com você, pega a segunda posição, pega a palavra de Deus e coloca à prova aquilo que você está ouvindo. Por que a sua casa, irmão, tem muros? Por que a sua casa tem portões? Por que a sua casa tem portas? É para proteger você e impedir que qualquer um entre. Só entra quem você conhece e permite. Esse é o poder do senso crítico, proteger você de fatores externos. E se o nosso senso crítico estiver construído na palavra, então não será qualquer um que entrará nas nossas vidas. Olha a importância, irmão. Olha a importância de você estar guardado na palavra, protegido na palavra. Olha a importância do seu coração ser um depósito da palavra. Olha a importância daquilo que a Bíblia diz, nós meditarmos de dia e de noite. Olha a importância do nosso senso crítico estar abastecido com a palavra. Quer ver uma coisa? As pessoas lá de fora que não nasceram de novo, que não têm Jesus, que não têm uma natureza espiritual viva para ensiná-las a respeito de todas as coisas, mas elas ainda assim têm a capacidade de olhar para muitas coisas e analisar, isso aqui não presta, isso aqui é errado, isso aqui não vai dar certo. Elas têm essa capacidade, e por incrível que pareça, muitas vezes nós não temos isso, e deveríamos ter. Não deixe qualquer um ficar entrando na sua mente, irmão. Porque se você, querido, não for um cabeça pensante, você vai ser uma massa de manobra, acreditando em qualquer baboseira que te digam. Olha para mim, Deus falou assim para o seu povo lá
no Antigo Testamento, que se eles obedecessem aos seus mandamentos, andassem nos seus caminhos, fizessem tudo aquilo que Deus desejava que eles fizessem, Deus os colocaria como cabeça e não cauda. Cabeça fala do quê? Cabeça fala de alguém que pensa. Cabeça fala de alguém que raciocina. Cabeça fala de alguém que entende as coisas, ok? Seja um cabeça pensante, irmão. Não seja alguém que vai ficar aí sendo massa de manobra de pessoas mal intencionadas. Eu não queria politizar, mas essa é uma verdade na política que vai além dela. A esquerda política do nosso país, olha para mim, não é do nosso país, não, é do mundo inteiro, ok? A esquerda política do mundo inteiro, sabe para que eles estão trabalhando, irmão? Para emburrecer as pessoas. Exatamente para roubar delas esse senso crítico. Porque então, aí elas podem aceitar tudo que houve de pronto. Tudo que elas ouvem, elas aceitam, sem submeter aquilo a um outro ponto de vista. Quer ver uma coisa? Te fizeram acreditar que você ia comer picanha. Você está comendo picanha? Te fizeram acreditar que você ia comer picanha. Alguns estão comendo bife de granja, conhecido como ovo frito. E não tem nada contra comer ovo frito. Hoje eu comi um ovinho frito na hora do almoço. Não tem nada contra, irmão. O problema, irmão, se encontra quando você ouve algo, mas você não julga aquilo que você está ouvindo. É quando você ouve promessas e você não julga as promessas. Vocês estão me entendendo, gente? Quando Paulo foi pregar o evangelho na cidade de Bereia, diz o texto lá em Atos, no capítulo 17, no verso 11, que as pessoas dessa cidade de Bereia, elas eram mais nobres do que as pessoas de Tessalônica. Elas eram o quê? Mais nobres. Sabe o que essas pessoas fizeram? Se você abrir a sua Bíblia em Atos 17, 11, você vai poder ver o que eu estou falando. Vai dizer lá o texto, que essas pessoas eram mais nobres. E olha só o que elas fizeram, elas examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Diz o texto lá que elas receberam a mensagem com toda a avidez, com todo o desejo, eles se abriram para receber a mensagem, mas olha isso aqui, eles não pararam no que eles estavam ouvindo do apóstolo Paulo. Eles olharam e falaram: rapaz, isso aí que Paulo está pregando é legal, mas vamos além de Paulo. Vamos examinar as escrituras para ver se realmente é de fato assim. Agora eu quero que você se atente para essa expressão nesse texto de Atos. Eram mais nobres. Algumas versões trarão no lugar da palavra nobres as seguintes expressões: bem educadas, no sentido de formação, eram de mentalidade mais nobre e tinham a mente mais aberta, ou seja, foram ensinadas a pensar. Se você for para a palavra nobre, o sentido original dela, inclusive, significa bem nascido de família nobre, de mente nobre. Sabe quem eram essas pessoas aqui que estavam ouvindo essa mensagem? Era gente que pensava. Era pessoas que foram ensinadas a raciocinar e não ficar acreditando em qualquer besteira que se ouve. Era gente que não foi ensinado a não acreditar facilmente em qualquer político. Era alguém que foi ensinado a não acreditar facilmente em qualquer filósofo. Era alguém que foi ensinado a não acreditar em qualquer religiosidade ou religião ou líder religioso. Era gente que pensava. Hoje, irmão, a gente vê um monte de igreja aí porque são grandes. Tem um monte de coisa. Aquilo que o pastor fala, está falado. Não funciona assim não, irmão. Ou seja, essas pessoas de Bereia, elas tinham o tique e o teco que funcionava. Os dois neurônios delas funcionavam, o tique e o teco. E detalhe, elas pensavam dentro da palavra, porque elas foram para as escrituras. Elas não foram consultar outros pregadores, outros livros, elas foram para a palavra. O que eles fizeram foi basicamente isso aqui, ó. Peraí, olha, presta atenção, foi isso que eles fizeram. Peraí, Paulo está pregando a salvação
não mais pela lei. Paulo está pregando a salvação pela graça através de um homem chamado Jesus Cristo, no qual ele diz ser o Messias. Ok, vamos ver se isso mesmo procede. Vamos ver o que está escrito. Foi isso que eles fizeram. Eles não viraram um para o outro e não disseram assim para o outro, não, vamos lá consultar Pedro para ver qual a opinião de Pedro a respeito do que Paulo está dizendo. Não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram foi ir para as Escrituras. É o que você tem que fazer, irmão, para parar de ser enganado. Vai para as Escrituras. E quando eu me refiro a ser cabeça pensante, eu estou falando de alguém que pensa dentro da palavra, porque é a palavra que julga todas as coisas. Hebreus, no capítulo 4, verso 12 e 13, que é um texto que você conhece, vai dizer para mim e para você que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e intenções dos corações dos homens. E diz no verso 13 que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto diante dele, ao qual temos que prestar contas. A palavra de Deus é o crivo para todas as coisas que você ouve, para tudo que você lê, para tudo que você vê, para as ministrações que você recebe. Vá sempre para a palavra de Deus. É por isso que eu comecei dizendo que você e eu não podemos ser desinteressados e preguiçosos para buscarmos respostas, porque se nós nos contentarmos em ouvir apenas o homem de Deus, o apóstolo, o profeta, e não formos sua palavra, mal sabemos que podemos estar sendo enganados. Quem está me entendendo, diga amém. Tem coisas que damos crédito, até submetemos aquilo à palavra. Falando de mim mesmo, eu já abandonei conceitos que eu julgava ser correto, irmão. Por que eu fiz isso? Porque eu ouvi pessoas e acreditei de pronto naquilo que eu estava ouvindo. Não, peraí, o fulano falou, está assinado embaixo. Acabou, falou, a água parou. Não pode ser assim. E eu já abri mão de conceitos quando eu fui para a palavra e através da palavra descobri o que estava errado. Vocês entenderam? E entenda isso, irmão, toda a verdade está dentro da palavra, mas nenhum de nós tem toda a verdade absoluta. Nós temos frações dela no sentido de conhecimento, e não sou eu que digo isso, é a Bíblia que vai dizer para mim e para você. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 9, o seguinte, a partir do verso 9, o seguinte, olha só, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Ninguém conhece tudo sobre tudo. Conhecemos em parte, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Agora verso 12, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Isso significa que precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos. Porque ninguém pode chegar até você dizendo ter toda a verdade consigo a respeito de algo. Desconfie de pessoas que acham que sabem de tudo sobre tudo. E se você acreditar em tudo que você ouve sem julgar, o que vai acontecer, além de você ser enganado, é que você estará dificultando a entrada da verdade na sua vida. Quando você aceita tudo que te dizem, você está se fechando para aceitar a verdade. Já viu aquelas pessoas cabeça dura que nada entra na cabeça delas? Por que nada entra na cabeça? Porque elas aderiram a um conceito errado e quando a verdade vem, elas não querem aceitar aquela verdade. Isso é o que muitas religiões fazem. Eles enviesam os seus membros à verdade absoluta que dizem ter. Então, ao mesmo tempo que os seus membros pensam possuir a verdade, estão fechados para ela. Na cabeça deles, o que ouviram é irrevogável e infalível, e mal sabem que estão sendo enganados, porque simplesmente ouviram alguém e não consultaram o que a palavra diz. Irmão, esse é um fato, tá? As religiões cegam as pessoas. Inclusive a evangélica. Jesus não era evangélico. Ok? Não existe religião evangélica. Quem separa a religião católica, espírita, evangélica,
Somos nós, é o homem, não é a Bíblia. A Bíblia não separa. A Bíblia fala de um povo que creu nele. Todos quantos creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem separa por religião somos nós. E a religião, ela fez o quê? Ela enviesou o homem, ela colocou uma viseira no homem, ela deixou o homem tapado, e aí ela traz os seus dogmas, os seus ensinos, as suas doutrinas, e o homem adere aquelas doutrinas e se fecha para a verdade da palavra. Aí a gente tem igreja achando que só eles vão para o céu. Irmão, tem igreja que acha que só eles vão para o céu, que só eles são os escolhidos. Aonde está isso, meu Deus? Quando eu falo da religião evangélica, irmão, não é brincadeira não, viu? Porque há tanta bizarrice no meio evangélico que chega a sangrar os olhos e os ouvidos quando a gente começa a ver e a ouvir algumas coisas. E quem tem um pouco de senso da palavra de Deus vai perceber na hora que algo não procede de Deus. Amém? Quer ver? Vou mostrar um negócio para você, um exemplo do que eu estou te dizendo aqui, ó. Essa questão da religião é algo tão sério, irmão. A gente aceita tanto o que as pessoas nos falam sem submeter à palavra de Deus. Quer ver? Dentro da igreja evangélica, tá? Estou falando da igreja católica, não. Da igreja católica isso aí acontece a rodo. Do espiritismo, então, nem fala. Essas bizarrices é dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica tem gente acreditando em horóscopo. Tem gente dentro da igreja evangélica que acredita na leitura de mão. Se alguém falar assim para ele, deixa eu ler sua mão aí. Ele toma aqui, lê aqui. Não, não lê só essa não, lê essa aqui também. Não, lê a sola do meu pé também, por favor. Tem esse tipo de coisa dentro da igreja evangélica, irmão. Tem gente que acredita em mal olhado e nos amuletos. Eu acho que eu estou com mal olhado. Ui. Aí vai lá e compra um amuleto, coloca na porta, coloca no pescoço, coloca no braço. Que diacho é isso, gente? Tem gente, irmão, não é para rir não, porque você já fez isso e eu sei que você já fez. Eu já fiz isso quando era menino. Tem crente que põe gai de arruda na orelha para espantar espírito ruim. Quem já fez isso? Você nunca fez? Vocês é Nutella mesmo, né, gente? Ô, gente Nutella. Eu lembro de colocar gainho de arruda aqui assim na orelha. Minha avó costumava dizer que era para espantar espírito mal. Tem crente que acredita no trevinho de 4 folhas para dar sorte. Agora, essa é pior de tudo. Tem crente que vai no benzedor se benzer. E o pior de tudo, leva o filho para se benzer, ora. Essa é pesada, né? Sabe qual é o problema dessas pessoas? É que elas acreditam em tudo que elas ouvem sem julgar. Pastor, você não acredita em nada dessas coisas? Eu acredito sim, irmão. Eu acredito que tudo isso é uma forma de engano criada pelo diabo para manter as pessoas longe da verdade. É isso que eu acredito. E a única forma de nos libertarmos desses enganos está naquilo que Jesus disse em João 8,32. Quem sabe o que está escrito lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja que interessante isso. A verdade que Jesus diz a essas pessoas que os libertaria, preste atenção, estou indo para o final. Vou demorar muito, mas não. Só se atenta ao que eu vou dizer aqui agora. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? A verdade que Jesus diz a essas pessoas que as libertaria, estava atrelada em quem elas estavam ouvindo e crendo. Porque se você voltar nos 2 versículos anteriores, eu citei o versículo 32. Se você voltar no versículo 31 e no versículo 30, você vai ver Jesus falando isso aqui, ó. Falando ele essas coisas, falando Jesus essas coisas, muitos crerão nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então veja, querido, que a verdade na qual Jesus está dizendo que liberta está ligada com aquilo que as pessoas ouvem e creem. Da mesma forma, o engano que aprisiona está ligado àquilo que as pessoas ouvem e
creem. Então pare de acreditar em todo mundo que você ouve. Primeiro, porque não é sadio. Segundo, que te levará ao engano e te manterá preso. E terceiro, é que roubará de nós uma vida livre no Senhor. A Bíblia diz que para a liberdade fomos feitos livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Só que quando você passa a ouvir um monte de coisa, um monte de besteira, qualquer pessoa, você não está percebendo. Irmão, você tem conceitos, você tem supostas verdades que você carrega consigo, que você acha que Deus está nela e não está. E você está preso porque você ouviu uma mentira. Então, eu quero propor para você um exercício no decorrer dessa semana. De hoje, quarta-feira, até domingo. Eu queria que você se esforçasse a fazer algo. Quem pode? Eu queria que você começasse a se atentar para as coisas que você ouve. Coloca sua mente nisso agora. De amanhã até domingo, eu vou parar para prestar atenção nas coisas que estão me sendo ministradas. Começa a fazer isso para você ver. Começa a passar a prestar atenção nas coisas que você está lendo, nas coisas que você está ouvindo. Começa a prestar atenção nessas coisas. Pega aquilo que você está ouvindo, às vezes é algo que te gerou dúvida. Às vezes é algo que você não entendeu. Pega essas coisas e pega a sua Bíblia. Vai lá, pastor, mas eu não sei achar onde está na Bíblia. Ok, você ouviu, sei lá, você ouviu sobre graça. Pastor, eu não sei achar os textos na Bíblia onde está sobre graça. Vai lá no Google, pega assim, Google, o que a Bíblia diz sobre graça? Aí ele vai te dar um monte de versículos sobre graça. Aí você vai lá e estuda sobre graça, medita sobre graça. Por que nós temos que fazer essas coisas? Porque nós precisamos ser livres. Não podemos ficar ouvindo e aceitando tudo que nós ouvimos. Quem me entendeu, diga amém. Talvez você descubra algo que mude o seu pensamento e reposicione a sua crença no lugar certo. Mas só vai fazer esse tipo de coisa quem não se contenta em ficar somente ouvindo os outros, mas valoriza ouvir o que Deus disse. Se você se contentar em ouvir o que você ouviu de mim aqui, acabou para você. Mas se o que você está ouvindo de mim não for o suficiente, você vai começar a valorizar o que Deus está dizendo. E aí você vai querer a palavra dele. Quem me entendeu? Então, o primeiro a falar sempre parece ter razão. Até que vem o segundo e põe à prova o primeiro. Esse segundo sempre é a palavra de Deus, pondo à prova aquilo que está sendo ministrado sobre a nossa vida. E quando você entender que algo foi ministrado sobre você e não vem de Deus, joga fora e fica com aquilo que Deus falou. Quem entendeu, diga amém. Recebe essa palavra? Salmos diz para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Para que nós fazemos isso? Para nós levantarmos esse muro de proteção ao nosso redor. Não só para sermos bem-sucedidos nas coisas que fazemos, mas também para que nós tenhamos essa proteção que vem de Deus. Ok? Muitos danos que a gente está sofrendo, coisas que estão acontecendo na nossa vida, é exatamente porque nós não pensamos como a palavra. Não pensamos a palavra. Não pensamos como Deus está pensando. Mas tudo isso pode ser mudado, abraçando o que Deus diz. Você recebe? Fica de pé no seu lugar.